Olá, tudo bem? Meu nome é Ana e vou falar um pouquinho sobre dados pessoais de adolescente sob a ótica da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando que eu posso tratar dados pessoais de crianças e adolescentes? Por que que existe aí um artigo específico dentro da lei que protege, que traz uma tutela assim um pouco mais protetiva, falando ali do melhor interesse, né, que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes só vai poder ser realizado quanto ao seu melhor interesse. Então, como a gente já sabe, a LGPD está inteiramente em vigor. E aí é uma obrigação legal. Nós temos que cumprir. E como eu acabei de dizer, o artigo 14 da LGPD ele trouxe um regramento específico quanto ao tratamento de dados da LGPD, né? Como será que esses dados devem ser tratados e será que realmente o que consta lá no artigo 14 da LGPD estamos conseguindo fazer funcionar na prática, né? Esse slide agora, esse próximo slide que vocês estão vendo na tela, é uma cena muito comum, né? Crianças e adolescentes possuem uma relação com a internet sem precedentes. Eles já nascem, eles começam a se entender por gente, já aprendem a rolar a tela, seja de um celular ou seja de um tablet, enfim. Eles têm ali desde dos começando da mais tenra idade ali dos seus 2, 3 anos, muitas crianças já possuem algum relacionamento com a internet ali através de um desenho, através, com o smartphone do pai ou da mãe, né? Então, tem uma pesquisa recente aí que jovens entre 15 e 17 anos, eles tiveram seu primeiro acesso à internet com mais de 12 anos. Então, mas essa pesquisa recente, assim, ela já tem uns 2 anos. Então, esses jovens, eles já têm um pouco mais de idade hoje, né? Então, jovens de 15 a 17 anos tiveram seu primeiro acesso à internet com mais de 12 anos. Sendo que jovens entre 9 e 10 anos tiveram o acesso à internet com 6 anos de idade. Vejam só que curioso. Cada vez mais, né, a criança ela tem acesso à internet mais cedo, né? O que eu estava dizendo anteriormente. Então, antes da criança às vezes aprender a falar, ela já tem ali o smartphone de um dos pais ou responsável ali na mão, ela já tem aquilo ali acessível. É, antes de saber andar de bicicleta sem rodinha, que hoje, então, infelizmente, tem algumas crianças que já possuem, inclusive, idade de andar de bicicleta sem rodinha, não sabem por falta do estímulo, inclusive, né, por causa da tecnologia, as crianças, tem muitas crianças que ainda não, perderam um pouco, né, até o interesse por esse tipo de atividade. Então, às vezes, a criança não sabe nem andar de bicicleta sem rodinha e já está ali ensinando pai, mãe, vó, a usar a tecnologia. Então, a gente está falando desse contexto atual, né? Porque precisa realmente de regras claras para tratar dados de crianças e adolescentes. Afinal de contas, eles têm ali os seus dados massivamente tratados, né? Eles são coletados e isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo. Os dados que dizem respeito à sua própria personalidade. É, e isso ainda vai ao encontro a uma imensa assimetria de poder, porque como que os estados, as grandes empresas que detêm todas essas informações estão lidando com isso, né? E ainda mais numa quantidade exponencial, né? Quais as hipóteses legais que a LGPD ela autoriza para o tratamento desse tipo de informação, né? Que a lei autoriza que empresas, que os órgãos públicos tratem dados de crianças e adolescentes. Porque lembrando que crianças, elas são incapazes, de acordo com o Código Civil. Toda criança é entendida como absolutamente incapaz e os adolescentes têm ali uma diferenciação, que a partir dos 16 anos até os 18 anos, ele é entendido como relativamente incapaz e entre os 12 e até os 16 anos, ele é entendido como absolutamente incapaz, entra ali no regime
das crianças, né. E essa incapacidade, por que que existe essa análise de incapacidade dentro da legislação brasileira? Justamente porque ainda entende-se que pessoas dentro dessa faixa etária não possuem um grau de discernimento completo. E aí, por consequência, obviamente, eles vão precisar de representação ou de assistência, ou dos seus pais, ou de um tutor. Tá? E aí, né, a questão desse outro slide, a questão da absoluta prioridade, que inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz. Por quê? Crianças e adolescentes, eles são considerados hipervulneráveis, ou seja, são pessoas mais vulneráveis ao quê? A práticas abusivas, são pessoas mais vulneráveis e, portanto, elas precisam de uma proteção mais ampla e diferenciada, tá? Essa hipervulnerabilidade, ela é vista porque ela trata aí pessoas que estão em desenvolvimento e por isso elas são mais propensas a se encontrarem em situações de risco com maior frequência, né? É mais perigoso e, portanto, precisa aí realmente da atuação do tutor. E vocês estão vendo aí no slide, na tela, que o artigo 227 da Constituição Federal já fala da absoluta prioridade de crianças e adolescentes. Então, o que, que isso significa? Criança e adolescente têm que estar sujeitos aí a uma proteção integral, né? E de acordo com o artigo da Constituição Federal, depois deem uma olhada, não compete somente aos pais proteger e preservar a intimidade, a honra, a imagem e os dados dessas crianças e desses adolescentes. O artigo é claro, o artigo ele diz o quê? Família, sociedade e Estado. Então, daí, o que, que a gente extrai? A gente extrai que empresas, sejam qual for o segmento dessa empresa, elas devem zelar sempre pelo melhor interesse das crianças e dos adolescentes. Claro que cada qual com a sua parcela de responsabilidade. E dentro aí do conceito sociedade, que tem no artigo 227, inclui-se as empresas. E nós, obviamente, né, individualmente, mas as empresas, com certeza, elas também estão inclusas aí dentro desse artigo. E quando a gente olha lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente, além lá do nosso Código Civil e LGPD, porque a LGPD ela veio para trazer ali regras para o jogo, ela não veio para revogar nenhuma outra disposição legal que já exista previamente. Quando nós olhamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o famoso ECA, ele diz o seguinte: olha, criança é aquela pessoa que tem até 12 anos de idade e adolescente é aquele que tem entre 12 a 18 anos de idade. E aí a gente faz a comparação. Criança, né, até 12 anos. Adolescente, de 12 a 18. Mas qual que é o regime de capacidade civil dentro do Código Civil, do nosso ordenamento jurídico? Olha, o regime de capacidade civil é o seguinte: o Código Civil considera absolutamente capaz pessoas menores de 16 anos e relativamente incapaz a partir de 16 anos até 18 anos. Então, a gente vai ter que sempre olhar essa questão também do que está prevista no Código Civil. Outro slide que está aparecendo aí para vocês aí na tela é um documento que é muito importante, que não dá para falar de direito, de tratamento de dado de crianças e adolescentes sem mencionar esse documento, que ele é um documento de 2021, é um documento recente. É um comentário geral da ONU, tá? Que ele vai versar sobre direitos das crianças e dos adolescentes no ambiente virtual. Eu falo adolescente, mas a ONU só tem children, child, né, que em inglês é crianças, criança. Porque para a ONU, child, criança, vai ser sempre aquela pessoa até 18 anos completo, que aí englobaria o que a gente tem aqui no Brasil entre criança e adolescente. E o que que esse documento ele fala? Olha, ele fala sobre a não discriminação, a importância da inclusão digital,
é um documento que afirma aí de forma expressa que toda relação, né, tem que ser sempre obedecido o melhor interesse da criança. O melhor interesse da criança sempre tem que ser o quê? Priorizado, tá? Então, vai sempre procurar uma proteção ampliada para esse tipo de direito. Interessante falar que a nesse sentido, né, é até curioso o que traz esse documento da ONU, ele vai dando uma liberdade gradual para o adolescente. Gradualmente, ele vai tendo autonomia, ele vai assumindo campos de liberdade quanto à sua própria opinião, né? Então, o adolescente passa a ter a sua opinião respeitada, né? Porque é interessante, aí vai mudando um pouco o controle parental, tá? Então, a questão das mídias sociais, das séries, né? Então, eles vão ficar protegidos, né? Mas o que a gente sempre tem que prestar atenção é: será que realmente os direitos das crianças e dos adolescentes estão sendo preservados? E olhando isso, quando a gente fala da LGPD, referente à proteção de dados pessoais, tá? E quando realmente que eu posso tratar dados de crianças e adolescentes quando a gente fala da LGPD? A gen Quando a gente pensa aí no TikTok, por exemplo, eh, a plataforma ela autoriza o uso somente de pessoas que tenham mais de 13 anos de idade. Então já são consideradas adolescentes de acordo aqui com o nosso Código Civil. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha, também são consideradas absolutamente incapazes. Então a gente vai ter que encontrar aí o meio do caminho, porque todo adolescente a partir de 13 anos já pode possuir uma rede social aqui no Brasil, que é o marco etário. Então, de regra, já só adolescentes poderiam usar esse ambiente, né? E aí a gente volta para a pergunta inicial. Quais as bases legais que nós, agentes de tratamento, as empresas, poderiam usar para tratar dados de crianças e adolescentes? Aqueles hipóteses que estão previstas lá no artigo 14 da LGPD. E é isso que a gente vai ver agora, o artigo 14 da LGPD, que é específico para essa questão de dado pessoal de criança e adolescente. O artigo 14 da LGPD ele diz o seguinte: olha, o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Então, ele fala o seguinte, ali no parágrafo 1º, continuando. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou de um responsável legal. Então, olha essa questão. A pergunta é: onde que fica a questão do consentimento quando se tratar de adolescente? Porque é curioso, no parágrafo 1º só menciona adolescente, a criança, ele não menciona adolescente. Será que um adolescente ele pode manifestar o seu consentimento sem uma representação ou assistência, né, familiar ali? Será que isso vai ser considerado válido olhando para o nosso regramento jurídico? E aí é a questão do risco que a empresa quer assumir também, né? A gente precisa sempre olhar para qual que é o risco que a empresa quer assumir, porque quando a gente pensa ali em razão da incapacidade civil, né? Aí se a empresa não quiser assumir risco, ela vai chamar um dos pais ou representante legal para vir assistir aquele adolescente, né? Então, eu entendo que isso também, gente, vai se aplicar quando a gente vai falar de consentimento. Porque o artigo 14, ele fala muito, ele frisa sobre o consentimento, tá? E voltando nessa questão do consentimento, como a lei não trouxe uma previsão legal sobre o consentimento para adolescentes, então analisando a questão do risco, convém observar o Código Civil, que vai estabelecer que menor de 16 anos é absolutamente incapaz e os menores entre 16 e 18 anos vão necessitar de uma representação
ou assistência de um dos pais ou responsáveis. E continuando no artigo, né, por causa o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê algumas situações que um adolescente pode celebrar validamente um ato. Por exemplo, um testamento, ele pode se casar, ele pode ser uma testemunha, e geralmente isso se encaixa em hipóteses especiais. Por isso que é importante a gente olhar lá para o regime, sempre olhar para o regime de capacidade civil, previsto aí no nosso ordenamento jurídico, né? Porque com 16 anos a gente até pode tentar criar em cima da lei, porque é um relativamente incapaz. Mas se for menor, complica um pouco mais. Então é mais importante realmente pegar essa representação. E aqui, né, pegando já no parágrafo 2º do artigo 14, ele diz o seguinte: olha, o tratamento de dados que trata o parágrafo 1º desse artigo, os controladores sempre deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos dos exercícios dos direitos a que se refere no artigo 18 dessa lei. O artigo 18 ele traz ali as questões sobre os direitos dos titulares. E aí entra o parágrafo 3º, tá? Porque até o momento a gente viu só o quê? O consentimento. No parágrafo 3º, ele traz outras hipóteses que não vai ser preciso do consentimento para tratar dados de crianças e adolescentes. O que ele diz? Olha, poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção. E em nenhum caso serão repassados para terceiro sem o consentimento desse artigo. Então, beleza. A gente encontra, então, no parágrafo 3º, mais algumas hipóteses que a lei autoriza para tratar dados de criança fora do consentimento, para contatar pais ou responsáveis e para a proteção da criança. Mas ainda também a lei não especificou qual o tipo de proteção para essa criança. Mas vamos além. E aí, fica só nisso? Eu só posso tratar dados de crianças e adolescentes com consentimento ou nessa hipótese, ou nas hipóteses previstas no parágrafo 3º? Aí é que tá, existe uma contradição. Na prática, está se revelando aí uma doutrina abrangente, inclusive a NPD publicou um estudo que já tem, inclusive, esses 3 apontamentos, tá? Que é, né? Quais as bases legais que podem existir aí, além dessas, para tratar dados de crianças e adolescentes? Existe ali um pessoal que entende que é restritivo, né? É restrito, eu só posso usar o consentimento nas hipóteses que a lei autoriza, mas isso se mostrou muito complicado na prática, porque vamos supor que uma criança ela vá viajar, existe ali obrigação legal de compartilhamento de dados, ainda mais se ela for por exterior, precisa compartilhar com a Polícia Federal os dados e vai ter que ficar pedindo consentimento. Então, na prática, isso se tornou inviável. Até uma própria execução de contrato tem ali crianças que têm conta corrente ou conta poupança, então fica um pouco complexo, isso na prática se tornou inviável. Aí tem um outro entendimento, que é a aplicação do rol lá das bases legais que estão no artigo 11 da LGPD, que trata ali de dados sensíveis, que são aqueles dados referentes à saúde, religião, biometria, entre alguns outros, né, que é um pouco mais restritivo do que as hipóteses legais que estão previstas no artigo 7º da LGPD. O que tem se visto, é uma prática do mercado já, é essa posição 3. Essa posição 3, ela assume um risco maior
tá? Porque ela sugere uma ampliação das bases legais para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, mas ao mesmo tempo ela traz uma questões ali mais protetivas. Olha, quando você tratar dado de criança e adolescente, vai ser entendido como uma boa prática a realização do relatório de impacto. Então, na prática, esse item número 3, ele está sendo mais usado no mercado, tá? Então, todas essas correntes aí, elas têm o intuito ali de tentar entender o que o legislador ele quis dizer lá no artigo 14, tá? Então, mas sempre lembrando que realmente que todas essas correntes elas indicam realmente a elaboração do relatório de impacto. E aí, nesse slide, também de uma menininha aí mexendo no smartphone dela, né? Ao encontro do entendimento ali da corrente 3, que eu posso usar tanto as hipóteses legais previstas no artigo 7º da LGPD, quanto as hipóteses legais previstas no artigo 11, aí dado de criança e adolescente só vai ser considerado como sensível, né, se eles forem dados referentes à saúde, religião, biometria, e aí que todos esses dados eles estão contidos lá no artigo 5º, inciso 2º da LGPD, né, que traz a definição dos dados sensíveis. E com isso eu encerro esse vídeo. Espero que ter cumprido aqui, que vocês compreendam essa questão. É uma questão um pouco complexa. A LGPD ela traz realmente uma mudança cultural e mudança cultural demanda um tempo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao tratamento de dado de criança e adolescente dentro da sua organização, consultem o departamento responsável. Porque quando a gente pensa em tratamento de dados, seja dados pessoais comuns, dados pessoais de crianças e adolescentes ou sensíveis, a gente tem que pensar na prevenção. A prevenção, quando o assunto é tratamento de dados pessoais, é sempre a melhor forma de cuidado.